A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui neste domingo pela manhã. Nós estamos para iniciar a aula da Escola Bíblica Dominical, lição de número 7, do dia 17 de maio de 2020, com um tema, irmãos, você que quiser acompanhar nós, você vai entrar lá numa parte do Google e vai digitar lá, eu acredito que está lá, esta lição. Se você não conseguir encontrar ela, você, mesmo assim, estude, ouvindo o professor que vai entoar esta aula, e você pode acompanhar a lição pelas leituras bíblicas que vão ser feitas também nesta aula. O tema diz assim: Cristo é a nossa reconciliação com Deus, viu? Esse é o tema dessa lição, O texto áureo está... Eu vou ler o texto áureo aqui, irmãos, e a verdade prática, e logo após, Diácono João Lemes, que a irmã Ana Paula estará louvando com o hino da harpa, e depois eu vou fazer a leitura bíblica juntamente com você, para você entender o que vai ser a aula, tá bom? Então eu vou falar o texto áureo e a verdade prática, e depois nós vamos fazer a leitura bíblica, em classe, e aí nós vamos já ouvir o nosso professor nessa manhã. Porque o texto áureo está em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 14. Eu quero ler juntamente com você nesta manhã, nesta aula, diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Você entendeu a palavra do Senhor? Efésios capítulo 2, versículo 14. Verdade prática vai dizer assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Viu? Esta é a verdade prática. Neste momento, o diácono João Lemos estará louvando com a irmã Ana, e depois nós vamos fazer a leitura em classe, e aí nós já vamos ouvir o nosso professor nos dar esta aula nesse domingo de manhã. Saúdo a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos entoar, louvar o Senhor com o número 227 da nossa harpa cristã. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, chega a humanidade inteira, deu seu Filho para o Salvador, e agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem.
justiça ser vestido e receberás coroa, lei. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa, lei. Muito bem, meus irmãos, nós vamos fazer a leitura em classe neste momento, que se encontra no livro de segundo capítulo de Efésios, no versículo de número 14 até o versículo de número 19. Eu gostaria que você abrisse a vossa Bíblia para nós ler junto esta palavra de Deus, né? Que é muito importante para a nossa vida, que diz bem assim a palavra do Senhor. Efésios, segundo capítulo de Efésios, e também o versículo de número 14, diz assim: porque Ele é a paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe, aos que estavam perto. Vou ler de novo esse versículo para nós entender. E vindo, versículo de número 17, e vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Versículo 19, para nós encerrar, diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Esta é a palavra em classe para esta aula neste domingo de manhã. Quero convidar aqui o professor irmão Reginaldo para ele estar ministrando a aula aos nossos corações. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, motivo de grande alegria estarmos mais uma vez aqui para aprender e estudar as Sagradas Escrituras. Nós estamos trabalhando esse trimestre a respeito da carta aos Efésios. O tema é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então nós temos aí uma série de estudos que nós temos trabalhado aos domingos, e hoje nós estamos na lição de número 7, conforme foi lido aqui na introdução. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Você que está com a sua Bíblia, deixa ela aberta na Epístola de Paulo aos Efésios, e eu reforço aqui, meus irmãos, esse aviso.
de que se você ainda não tem esse material da CPAD, nos mande o seu e-mail aí, deixe no comentário, que nós estaremos enviando para você esse material, poder acompanhar na íntegra tudo o que está sendo trabalhado aqui na aula, ok? A lição anterior foi tratado a respeito da condição dos gentios sem Deus. Então, gentio, como foi mencionado aqui, essa palavra ela é usada no Novo Testamento, é usada pelos judeus. Tá? Gentio é considerado na Bíblia aquele que não é judeu. E existem outros sinônimos, pagão, ou até mesmo um termo um tanto assim mais preconceituoso religiosamente, incircunciso, né, para os judeus. Mas em geral, esse gentio era aquele personagem que não era judeu, né? Ou seja, eles eram desprovidos do verdadeiro conhecimento de Deus. Esse conceito de gentio, ele parte da ideia e do conceito de que Deus escolheu Israel como nação a qual ele se revelou. Primeiramente, com o patriarca Abraão, chamou Abraão de uma terra pagã, vamos dizer assim, de uma terra de um povo idólatra, e a partir de Abraão Deus se revelou e deu a promessa de que dele faria uma grande nação a qual ele se revelaria. Então, todo o Antigo Testamento vai se pautar sobre esse eixo de exclusividade de Israel como nação pela qual Deus escolheu para se revelar. E o nome de Israel se dá pelo seu neto de Abraão, que antes era Jacó, e depois de ter lutado com Deus e prevalecido, Deus então troca o seu nome de Jacó para Israel. Só que todo o Antigo Testamento, essa revelação de Deus para a nação de Israel, e não fazia parte de um processo de revelação universal que veio se concretizar com Cristo. Então isso é muito importante. Então todo o Antigo Testamento se dá como um terreno que prepara uma mensagem universal a respeito de Deus, porque antes as pessoas eram ignorantes a respeito de Deus. Nós vemos ministérios proféticos muito específicos no Antigo Testamento que profetizaram contra as nações circunvizinhas de Israel, Egito, os povos edomitas, enfim, povo de Tiro, de Sidom. Eles foram alvos da profecia de Deus, mas uma profecia de juízo. Só que aprove a Deus no plano universal de salvação se revelar a todos os povos, inclusive nós, porque nós somos considerados gentios. Qual era a probabilidade de chegarmos ao conhecimento de Deus sem este evangelho universal? Nenhuma, né? Então, a partir de Cristo, nós temos acesso a essa manifestação de Deus e ao conhecimento de Deus. Cristo ele veio colocar tanto judeu quanto não judeu em um mesmo pé de igualdade. Quando ele diz, lá em Mateus capítulo 5, versículos 46 e 47, pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Publicanos era o recolhedor de imposto romano, né, que era assim, alvo de preconceito e de ódio por parte dos judeus, porque eles extorquiam os judeus recolhendo altos impostos. Então, o que Jesus está dizendo assim, se vocês amar somente quem vos ama, vocês não vão estar sendo igual aos publicanos? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Ou não fazem os pagãos assim? Então, cada vez que nós usamos esse critério de cumprimentar somente quem nos cumprimenta, de amar apenas quem nos ama, nós estamos agindo como qualquer outro pagão, digamos assim, dentro desse contexto religioso, não é mesmo? Então Cristo veio para quebrar todos esses preconceitos étnicos, a circuncisão no interior, conforme Romanos 2:29. Deus não quer uma circuncisão, apenas uma circuncisão física, não, mas sim que nós circuncidamos o nosso coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, Romanos 2:29. Assim, em Cristo, o sinal de
quem pertence a Deus não é a circuncisão mais, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Porque antes os judeus tinham vários dogmas que faziam com que assim acreditassem que era um povo escolhido de Deus, né? Eles tinham o dogma do templo, a descendência de Davi, a própria circuncisão, a lei de Moisés. Mas agora em Cristo nós não temos mais essa lei física, mas a lei do nosso coração, né? Deus não quer apenas uma circuncisão física, mas Ele quer que circuncidemos o nosso coração. Assim, tanto os gentios como os judeus hoje em Cristo são todos considerados como iguais em relação ao conhecimento de Deus. Continuando o texto de Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, né? Hoje nós vamos tratar aí a partir do versículo 14, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, conforme o nosso textual. E a verdade prática vai dizer: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e o ser humano. Eu gosto dessa expressão de Paulo aqui, lá no versículo 13, porque quando ele fala que nós estávamos separados, que nós éramos da incircuncisão, considerados gentios, ele vai falar no versículo 13: mas agora, esse mais agora quer dizer, tudo agora tem um novo sentido. Agora o plano de salvação se estendeu para nós, considerados gentios. A introdução, né, apesar de no Antigo Testamento ter todo esse eixo exclusivo de revelação para a nação de Israel, agora nós temos a revelação universal de Deus através de Cristo. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, neste veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2, quando Paulo diz: mas agora, né? Isto mesmo. O tópico 1 da lição: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Então era muito comum um preconceito religioso, né, entre judeus e gentios. Paulo foi acusado de profanar o templo quando ele levou um grego, considerado gentio, lá no pátio do templo. Ele foi acusado de profanar o templo, dado esse preconceito religioso que tinha, essa distinção que tinha entre judeus e gentios. O versículo que nós lemos aqui, o versículo 14, presta atenção nessa expressão que é usada aqui, ó. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Você sabe o que Paulo está dizendo aqui? Essa parede, ela é tanto física, ela é tanto literal quanto espiritual. Porque se você for olhar a planta do templo, em volta do templo era cercado por uma muralha, o qual os gentios não podiam entrar ali, dentro daquele território, porque era considerado um lugar sagrado para os judeus, né? Por isso que Paulo foi, lá em Atos capítulo 21, ele foi acusado de profanar o templo. Então, essa barreira, ela é literalmente uma barreira física, porque de fato existia uma muralha em volta do templo, né? Mas também espiritual, no sentido daquela distinção e do preconceito religioso. Mas Cristo vai dizer aqui que Ele derrubou essa parede que estava no meio. E essa parede, hoje, ela é para nós a inimizade, a intolerância, no sentido de considerarmos que apenas uma parcela, né, tem acesso a Deus. Não, todos
que se creem genuinamente têm acesso a Deus através de Cristo. Não existe mais essa parede que separa gentios e judeus. Não, hoje todos nós somos iguais diante de Deus, né? Então está aí. O tópico 3, o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica: a moral, a cerimonial e a civil. Então, nos 613 preceitos que consistia a lei de Moisés, ela se divide assim: leis civis, cerimoniais e leis morais. Lembrando que para o judeu do Antigo Testamento não existia essa distinção que nós temos hoje. Hoje existem as leis civis e existe a doutrina que nós seguimos, da Bíblia Sagrada, segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Mas para o judeu do Antigo Testamento, tanto a lei religiosa quanto a lei civil era a mesma, a lei de Moisés. Então não existia essa distinção, era uma mesma lei, né? Primeiramente teocrática. Só que a lei dentro desse escopo da lei judaica existia a lei civil, que era o israelita como cidadão, como que ele deveria se comportar em relação ao seu próximo, às suas obrigações de cidadão. Essa lei foi obsoleta, já não é válida mais. Existia também a lei cerimonial, e aí inclui uma série de rituais exclusivos da cultura judaica e da revelação de Deus para aquela época. Consistia na circuncisão, como foi tratado aqui, nos sacrifícios, todo aquele sistema complexo de sacrifícios que existia também fazia parte dessas leis cerimoniais, da observação do sábado, da observação das festas judaicas, da dieta judaica, que era muito restrita, e entre outras. Todos esses elementos cerimoniais também são obsoletos. Elas não são válidas mais porque fazia parte de algo que passou. Mas hoje nós temos, e existia também a lei moral, só que a lei moral ela permanece. Por quê? Porque no sentido moral, Deus é imutável, Ele não muda os seus princípios, o seu caráter, a sua essência. Então tudo aquilo que era moral no Antigo Testamento continua sendo válido para nós hoje, né? Os preceitos, amarás a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo, essas leis elas continuam. O tópico 4 vai falar a respeito da revogação da lei e dos mandamentos. Em resumo, o que ele vai dizer aqui, no tópico da lição, é justamente que em Cristo se cumpriu toda a lei. No sentido de que Ele é a chave hermenêutica para você ler todo o Antigo Testamento. Nós cristãos, nós não lemos o Antigo Testamento como um fim em si mesmo. Nós lemos o Antigo Testamento a partir de Cristo. Ele é a chave hermenêutica. Mas Cristo veio depois. Mas Ele é a revelação máxima de Deus. Então nós lemos todo o Antigo Testamento porque é o terreno que prepara e profetiza Cristo. Nós lemos o Antigo Testamento usando Cristo como a chave hermenêutica para interpretar o Antigo Testamento. Quando ele diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 17: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Em Cristo se cumpre toda a lei mosaica. Nós vamos partir agora para a parte 2 da lição, que tem como título: pela paz Cristo fez um novo homem, conforme aqui o próprio versículo 14. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações no fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual, conforme Gálatas 5:22, quando diz: o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, e outras demais características. Então a paz que nós temos em Cristo é fruto do Espírito. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus, e como os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Essa paz que nós experimentamos em Cristo, ela diz respeito à comunhão que nós temos com Deus, mas ela é uma paz também no sentido da nossa experiência, enquanto pessoas, enquanto estamos aqui na terra. Sem Cristo,
nós não temos essa verdadeira paz. Eu gosto de usar o texto lá de Davi, quando diz assim, Salmos 3:5, né? Salmo de Davi: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Só que Davi, ele estava num contexto de guerra aqui, em que existiam inimigos perseguindo. Só que eu faço essa transição dessa paz. E quem está em Cristo tem a verdadeira paz, que independente das situações, daquilo que você esteja passando ou vivendo, você pode deitar, você pega no sono, você dorme, você acorda, porque sabe que Deus te sustenta. Então hoje, quando você dorme, dormir no sentido de descansar, você tem vários problemas para resolver. Você tem a sua família para administrar, você tem seu emprego para manter, você tem boletos a pagar, você tem uma série de coisas que dependem de você, das suas responsabilidades. Mas no momento que você descansa, você tem essa verdadeira paz, no sentido de que você pode se esvaziar de tudo isso e deitar e dormir tranquilamente, porque você sabe que você tem paz em Cristo. E o que eu acho interessante é que no versículo 2,14b aqui, quando ele vai dizer que Cristo é o autor da paz, vai dizer assim: Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Então veja, não é que Cristo ele nos fornece paz, Ele é a própria paz. Então o fato de você ter paz na tua vida é porque você está em Cristo, é porque você tem Cristo. E aí tudo faz sentido. É aqui que tudo faz sentido. Porque no momento que você está passando por qualquer dificuldade, você lembra de Cristo. E esse lembrar que você tem Cristo é a tua paz, é aquilo que te faz permanecer inabalável. E é isso que fizeram os apóstolos triunfarem na sua missão, e é isso que faz nós, cristãos, perseverarmos na fé. É o fato de termos Cristo. Nos piores momentos das nossas vidas, nós sabemos que nós temos Cristo, e isso nos traz paz, não é mesmo? Então, portanto, nós temos a verdadeira paz em Cristo. O tópico 3 vai dizer: a nova humanidade é formada pela paz. Porque aqui, o 2,15 vai dizer aqui, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, agora nessa nova paz não existe essa distinção étnica, este preconceito social, essa distinção social. Com Cristo, meus irmãos, somos todos iguais. Aquele que quer ser servido no reino tem que servir primeiro. Aquele que quer ser o primeiro tem que ser o último. E quando você vai fazer o bem a alguém, o que tua mão direita faz, a tua esquerda não vê. Hoje em dia existe muito marketing por trás de tudo que se faz, de todas as ações sociais, câmera para tudo quanto é lado. Isso não tem valia nenhuma para o Evangelho. O Evangelho é total. Para você estar de acordo com o Evangelho, você tem que amar o que te persegue, você tem que cumprimentar quem não te cumprimenta, você tem que orar por quem te persegue também, orar por ele. Você tem que fugir dos holofotes, no sentido de que você faz o bem não para ser visto, mas Deus que está no céu em segredo, Ele vê e te recompensa em segredo. Então a ótica e a visão de evangelho bíblico é totalmente diferente do que muitas pessoas fazem por aí, totalmente isenta de qualquer tipo de holoforte, Então por isso nós agora somos todos iguais diante de Deus, mas existe uma observação aqui. O evangelho não é uma tentativa de ecumenismo religioso. O ecumenismo religioso é uma tentativa de você conciliar todas as religiões, considerar todas as religiões, de forma com que nenhuma é totalmente certo, nenhuma é totalmente errado. Só que só existe uma verdade, Cristo, e Ele se revelou. Este é o evangelho. Então toda tentativa de ecumenismo aqui, ela é inválida, certo? A verdade está em Cristo, e somente Ele nós seguimos e cremos por fé. A parte 3 da lição traz como título: pela cruz, reconciliados com Deus num corpo.
Então Cristo se fez maldição por nós. Olha que pesada essa expressão. Cristo se fez maldição por nós. É maldição no sentido de que ser condenado à morte era considerado um sinal de profunda maldição e de profunda humilhação. Aquela morte de cruz, aquela morte em que o indivíduo era chicoteado, ele era torturado antes, era escarnecido, cuspido na face, tudo isso Cristo passou, e por isso que ele se fez maldição, no sentido que ele sofreu toda a maldição, né? Por nós. A cruz, conforme 1 Coríntios 1:23, a cruz, ela é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios, no sentido de que é algo assim, como a cruz é considerada um objeto de morte, né, um sinal de morte, ela é escândalo e ela é loucura, mas para nós que cremos em Cristo, ela faz todo sentido, porque é a nossa reconciliação novamente entre Deus, entre o ser humano e Deus, né? E já se encaminhando para o final, meus irmãos, nós obviamente não vamos ler toda a lição, que essa aula seja de um subsídio teológico para você que está lendo a Epístola aos Efésios. Fomos reconciliados na cruz em um só corpo, e a conclusão vai dizer assim: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz, em seu sacrifício, derrubou as bandeiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Então, o que eu gostaria que vocês gravassem nessa aula é de que hoje não existem mais distinções, porque todo aquele exclusivismo judeu se passou. Todos nós hoje temos acesso a Deus através de Cristo, porque Ele cumpriu toda a lei, né? E hoje nós temos essa paz com Deus, o que nos faz ter paz também com o nosso próximo, a ponto de amar aquele que nos persegue, orar pelos nossos inimigos e fazer bem àquele que nos maltrata. Amém? Então, que esta palavra seja de alimento espiritual para você nesta manhã de domingo. Deus abençoe a todos. Passo a palavra agora ao presbítero Moisés, que estará dando o término deste encontro. Que maravilha, meus irmãos, mais uma aula abençoada, onde nós podemos aprender mais da palavra de Deus. Esse trimestre está sendo imperdível, meus irmãos, muitas coisas boas estamos aprendendo. Muito bem, meus irmãos, antes de nós despedirmos com a bênção apostólica, quero aqui avisar os irmãos que à noite teremos um culto abençoado. Então você que já participou da EBD, não perca o culto de hoje à noite. Assista pelo Facebook, também pelo YouTube, compartilhe, convide os seus amigos, seus vizinhos, seus familiares e compartilhe e chame eles para nós juntos adorarmos a Deus através das redes sociais. Então, à noite, quem estará pregando a palavra de Deus vai ser o presbítero Júnior, lá do Terminal Boqueirão, e, por certo, vai ser uma bênção, meus irmãos, como tem sido até agora. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nós. E juntos dizemos amém. Se você disse amém, repita comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe, meu querido irmão. Tenha um domingo abençoado, junto com a sua família, na presença de Deus. Ouve, Senhor, a minha voz, eu estou clamando a Ti. Ouve, ó Pai, minha oração.
se só vejo montes ao redor. Elevarei meus olhos acima dos montes, das dificuldades. Tu és meu refúgio, minha fortaleza. Em ti confiarei e me esconderei. Ainda que eu ande no vale escuro, sei que estás comigo e que me consolas. Tu és meu abrigo, meu melhor amigo. Em ti confiarei e me esconderei. Oh, 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 Ouve, Senhor, a minha voz, eu estou clamando a ti. ouve, ó Pai, minha oração, eu dependo de ti. Os inimigos me alcançaram e querem ver meu fim. De onde virá o meu socorro, se só vejo montes ao redor? Elevarei meus olhos acima dos montes, das dificuldades. Tu és meu refúgio, minha fortaleza. Em ti confiarei e me esconderei. Ainda que eu ande no vale escuro, sei que estás comigo e que me consolas. Tu és meu abrigo, meu melhor amigo. Em ti confiarei e me esconderei. Elevarei meus olhos acima dos montes, das dificuldades. Tu és meu refúgio, minha fortaleza. Em ti confiarei e me esconderei. Ainda que eu ande no vale escuro, sei que estás comigo e que me consolas. Tu és meu amigo, meu melhor amigo. Em ti confiarei e me esconderei. Eu me esconderei em ti, Senhor. Eu descansarei em ti, ó Pai. Eu me esconderei em ti, Senhor. Eu descanso